Quando a gente olha para Flávio Bolsonaro, ele tem uma vantagem, ampla vantagem em relação ao presidente Lula, por exemplo, quando a gente olha para a região sul e também para aqueles que ganham acima de 5 salários mínimos, salvo engano. O que também chama a atenção, quando a gente olha para o detalhe desse levantamento, Theo, é o quanto que, tanto para os eleitores de Lula quanto para os eleitores de Flávio Bolsonaro, economia é visto como o principal tema. Está aí qual tende a ser a estratégia das duas campanhas? Economia deve ser um dos principais focos, tanto de Flávio Bolsonaro quanto de Lula? Sem dúvida, é onde cada campanha vai explorar para o bem e para o mal. Para a campanha do Flávio Bolsonaro explorar os prejuízos que considera que o governo tenha causado na economia e o impacto disso no bolso da população, e para o governo Lula as benfeitorias do governo no âmbito econômico, seja com a isenção do imposto de renda, reforma tributária, enfim, e agora o desenrola. Então, no final das contas, tudo vai girar no foco popular em torno do impacto econômico na vida das pessoas, que é algo que de fato dita as eleições e é algo que de fato tem um peso muito grande na hora de o eleitor ir às urnas nas eleições de outubro. Isso historicamente, não à toa o governo teme, independente de qual seja o governo, teme quando há um impacto ou uma possibilidade de impacto no bolso das pessoas. Foi assim na pandemia do novo coronavírus com o Jair Messias Bolsonaro, teve de dar auxílio emergencial para as pessoas, houve uma mobilização também de Vale Gás, o governo do presidente Lula a mesma coisa, essa tentativa de conter a alta no preço dos combustíveis. Há um ano, aquele temor com relação ao preço dos alimentos, das frutas, enfim, tudo isso tem um peso muito grande e essa percepção, que é uma associação que o eleitor faz com o impacto financeiro dele e a responsabilização de quem é a culpa por esse aumento dos preços e esse impacto na minha vida financeira. Então, diante desse temor, essa é uma preocupação das duas campanhas que vai ficar mais latente, vai ficar mais claro a partir de agora com essa mobilização eleitoral das duas campanhas. Tanto que a capa dos dois jornais de hoje que a gente vai explorar tem um foco especial no desenrola nessa versão 2.0 do programa do governo do presidente Lula. Mas, de fato, aqui, obviamente, a gente está ainda muito no começo. É difícil falar que está no começo porque a gente já está quase no meio do ano, mas a campanha em si não começou. Quando a campanha começa, o jogo muda e os indicadores começam a se mostrar com um pouco mais de força. Então, o Flávio Bolsonaro e Lula têm algumas vantagens. Eles também têm muitas desvantagens que a gente já mencionou. Mas Flávio, por exemplo, é uma cara nova nacionalmente, apesar de já ser um político conhecido, senador da República, foi deputado estadual no Rio de Janeiro, é filho do ex-presidente da República. Esse fator novo pesa a favor, apesar de ainda ser num ambiente polarizado. O que pesa a favor do presidente Lula, ele é o presidente da República. Só um incumbente não venceu e se reelegeu, que foi Jair Bolsonaro desde a redemocratização. Foi um fato inédito. E pesa a favor do presidente Lula o fato de ele ainda não ter iniciado a campanha e dado um gás nessa disputa. Então, essa avaliação do entorno dele. Então, ambos têm vantagens e desvantagens nesse momento. A desaprovação é uma parada.